Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, você da internet que nos acompanha aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Cada dia a gente está junto para orar, para ler a Bíblia e também para promover a Palavra de Deus, para espalhar mensagens de esperança, mensagens das boas novas de Cristo Jesus. E a gente encontra essas mensagens, essas boas novas, essas boas notícias em todos os capítulos da Bíblia. E esta é a proposta, portanto, deste programa: espalhar boas novas, falar da mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Hoje nós vamos seguir com Jeremias, lendo Jeremias capítulo 35. Mas antes de ler, eu gostaria de primeiramente convidar você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT, e se inscrever no canal para receber as meditações diárias. Além disso, você também pode receber ou conhecer ou até pedir material gratuito no site da TV Novo Tempo, novotempo.com. Entra lá, visita o site, você também vai poder assistir a TV Novo Tempo ao vivo, ouvir a Rádio Novo Tempo e muito mais. Aproveito também para fazer um convite para que você nos siga em nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, no endereço PR Evandro Fávero. Será um prazer ter você lá com a gente. Vamos orar juntos? Querido Pai, bondoso Deus, muito bom. É um prazer, uma alegria estarmos juntos contigo mais uma vez. Dá-nos a tua sabedoria para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Jeremias capítulo 35. Apresenta aqui alguns temas interessantes. Em vista da obediência dos recabitas, Jeremias aqui condena a desobediência dos judeus. Deus, em Jeremias 35, abençoa os recabitas. E eu quero ler o capítulo com você agora. São 19 versículos e eu gostaria hoje de tomar um tempinho lendo este capítulo junto com você. Se você tem a sua Bíblia ou a Bíblia impressa ou até mesmo num aparato eletrônico, eu gostaria de convidá-lo para que você acompanhasse comigo nesse momento. Vamos lá. Diz o seguinte a palavra. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e lhes dá vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho dos Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. Aqui nós vemos Deus dando a ordem, a palavra que veio do Senhor, e nós vemos então Jeremias obedecendo. O texto continua dizendo: os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Interessante que este versículo, especialmente o versículo 4, ele apresenta Gigdalias como um homem de Deus. E esta é uma característica que nós deveríamos valorizar na vida daqueles que servem ao Senhor, aquele que é fiel, aquele que segue nos caminhos de Deus. Ele pode ser visto como um homem, uma mulher de Deus, alguém especial, diferente, porque está sendo dirigido pelo Senhor. O verso 5 diz: pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Veja o verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os filhos, nem as nossas filhas. Não edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo e nem semente. Que exemplo deram esses recabitas? Exemplo de fidelidade, exemplo de obediência. No verso 10 está escrito: mas habitamos em tendas e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou
o nosso Pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia à terra, dissemos: Vinde, refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. O capítulo continua dizendo: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinhos, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes, obedeceram às ordens do seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora de cada um dos vossos maus caminhos. Fazei as vossas boas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei aos vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, não me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Eu vou ler até aqui. Você percebe aqui interessante esse capítulo? Deus manda a Jeremias falar aos recabitas para que eles bebam vinho. Eles não querem beber vinho porque haviam feito um pacto de obediência a um homem, Jonadab. Mas Deus diz então: vocês obedecem a um homem e não obedecem a mim? A experiência registrada no capítulo 35 ocorreu no período inicial do ministério de Jeremias, pouco antes dos babilônios atacarem Jerusalém. O pai, o progenitor desta família foi Jonadab, também identificado, conhecido como Jeonadab. Bom, ele viveu nos dias de Jeú, que foi rei de Samaria, lá pelos anos 841 a 814 a.C. Aproximadamente 240 anos antes havia vivido este personagem mencionado aqui, Jonadab. É evidente que sua influência foi tão grande, tão vasta, que Jeú estava satisfeito por tê-lo ao seu lado, e Jonadab estava igualmente satisfeito em estar com Jeú por causa do seu zelo para com o Senhor. Jonadab insistiu que seus seguidores adotassem um rígido modo de viver, um estilo de vida saudável. Por exemplo, por toda a vida, os recabitas foram como os nazireus, um povo separado, vivendo longe das cidades, se abstendo de possuir bens. O verso 6 enfatiza esse assunto. Vamos ler novamente o texto que nós já lemos aqui. Eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, nosso pai, nos ordenou. No verso 13, aparece a expressão nunca aceitareis, porque o verso 13, aqui nós vemos então a palavra do Senhor dizendo: dize aos filhos dos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência? Em marcante contraste com os recabitas, que tinham persistido fielmente por séculos em obedecer às normas de seu ancestral Jonadab, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, embora afirmassem ser filhos de Deus, eles recusavam ouvir o conselho divino. Os versos 18 e 19 têm uma mensagem interessante para os nossos dias, seguindo essa linha. Diz a Bíblia assim, esses dois versos eu não li a princípio, diz aqui, por isso deixei para lermos agora. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, guardastes todos os seus preceitos e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. O que Deus particularmente elogia nesse versículo é a constância e a fidelidade dos recabitas. No verso 19, quando diz ali a expressão nunca faltará homem, é uma promessa interessante, porque essas promessas são naturalmente condicionais à fidelidade dos descendentes.
A lealdade dos filhos de Recabe, a vida abstêmia e ordenada que eles viviam, foi uma dura reprovação ao povo de Judá, que era apóstata, que era imoral de maneira geral. Então, a grande lição que nós lemos neste capítulo e a grande lição que nós lemos também nesses últimos 2 versículos é a lição de fidelidade. É um convite que nós lemos por inferência, nós lemos um convite de Deus para cada um de nós, para mim, para você, para a tua família, para a minha família, para que nós sejamos fiéis. Fiéis às leis do Senhor, mas acima de tudo fiéis ao Senhor. Porque fidelidade tem a ver com relacionamento. Eu sou fiel àquela pessoa que eu conheço. Eu sou fiel quando eu amo. Eu sou fiel quando eu respeito. Eu sou fiel quando eu tenho admiração. Eu sou fiel quando eu tenho uma intimidade com uma pessoa ou com alguém. E aqui Deus está nos convidando a sermos mais fiéis a Ele do que às coisas terrenas. O problema é que muitas vezes nós obedecemos às leis terrenas, nós somos leais à Constituição do país, muitas vezes nós queremos respeitar os nossos semelhantes, os nossos pares, mas nós não somos fiéis a Deus. O chamado do Senhor nesse capítulo, portanto, é para que sejamos fiéis. Fiéis a Deus, fiéis às suas leis, fiéis às suas ordenanças, e assim nós seremos felizes. Vamos orar por isso juntos? Que Deus te abençoe e a mim também. Querido Pai, nesse momento nós queremos pedir uma bênção toda especial do Senhor, a fim de que sejamos fiéis, a fim de que, como os recabitas foram fiéis ao seu ancestral Jonadab, sejamos fiéis também ao grande ancestral Jesus Cristo. Ele foi, Ele é, Ele era e será sempre o mesmo. Por isso oramos em nome dEle e para sempre, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.